Olá, pessoal. Bem-vindas, bem-vindos a mais um painel aqui do Febraban Tech. Para quem está aqui presencialmente, para quem está nos acompanhando online. O tema desse painel será Banking as a Service, ou Banco como Serviço, um conceito que surgiu lá em 2010 e que hoje é considerado globalmente como uma das mudanças de paradigma mais significativas em serviços financeiros das últimas décadas. Na sua essência, o BaaS permite que entidades não bancárias ofereçam serviços financeiros, integrando-se à infraestrutura bancária licenciada por meio de APIs e soluções baseadas em nuvem. É uma solução que parece muito complicada, mas, na verdade, o modelo vem para atender os anseios dos consumidores por experiências integradas e exige intensa colaboração entre instituições financeiras tradicionais e empresas de tecnologia inovadoras. É um pouco disso que a gente vai falar aqui agora. A prestação de serviço de BaaS tem mobilizado todo o ecossistema, do regulador aos bancos, parceiros, prestadores e tomadores de serviço. No Brasil, o BaaS entra 2025 com a perspectiva de um marco regulatório para suas atividades pelo Banco Central, visando equilibrar segurança jurídica, transparência e estabilidade com inovação e concorrência. E aí, aqui, claro, surgem um monte de perguntas, né, que deve estar na cabeça de vocês. A regulação pode ser um indutor de melhorias e de facilitação de implementação que aumentem a confiança do cliente? Por onde passa a expansão de ofertas? Como as empresas que adotam BaaS podem se diferenciar no mercado? Bom, é muita pergunta e tem muita gente boa para conversar com a gente, então eu vou convidar ao palco Carlos Benites, CEO da BMP. Obrigada, Carlos. Pode escolher à vontade. Felipe Marques, IT Partner do BTG Pactual. Obrigada, Felipe. Guilherme Temes, chefe de subunidade do Departamento de Regulação do Banco Central do Brasil. Guilherme, obrigada. Marcelo Schuckmann, cofundador e Chief Product Officer da Swap. Obrigada, Marcelo. E Pedro Fortes, diretor de Estratégia Corporativa e BaaS do Itaú Unibanco. Ok. Muito bem, está formado o grupo aqui. Agora vamos às perguntas, né? Tem muita coisa para falar. Bom, primeiro, obrigada pela presença de vocês. Vai ser um prazer mediar essa conversa. Espero aprender muito, né? Porque tem muita coisa para entender. Como eu comentei na abertura do painel, a gente entende o BaaS como uma grande quebra de paradigma, né? Na opinião de vocês, fazendo um balanço do estado do BaaS até agora, para a gente caminhar depois para frente, quais são os principais fatores que impulsionam o BaaS e como é que ele está realmente transformando o setor financeiro? Eu vou pedir para o Pedro começar. Boa tarde a todos. Me escutam bem? Todo mundo? Maravilha. Eu acho que o Banking as a Service, né, você comentou do histórico de 2010, eu acredito que essa modalidade, na verdade, é mais antiga, né? Há muitos anos e até décadas, instituições não financeiras praticam atividades bancárias por similaridade e por exercício prático. Então, essas empresas entendem que tem dados, contexto, relacionamento com clientes ou elos da cadeia que a permitem ter um direito de ganhar, um direito de competir ofertando serviços financeiros. Há muito tempo isso ocorria com pouca tecnologia e, obviamente, dado a evolução da regulamentação, a evolução do ecossistema bancário e de tecnologia de serviços financeiros, hoje em dia é feito através de muito mais facilidade, tecnologia, no modelo as a service que a gente entende hoje. Então, acho que isso aqui é um processo até mais antigo do que as primeiras companhias que hoje em dia se denominam de BaaS. E, por outro lado, também, dado aqui no Brasil e no resto do mundo, avanço da regulação, um esforço para aumentar a competição no mercado financeiro e bancário, que também permitiu com que novas companhias, startups, fintechs, pudessem passar por barreiras que antes eram intransponíveis, com o advento, obviamente, né, dessas companhias provedoras de BaaS, serviços de cloud, serviços de SaaS. Então, na minha visão, ou na nossa visão, o BaaS é altamente correlacionado com a evolução do mercado financeiro como um todo, cria e ajuda a criar inovação, ajuda a criar novas tecnologias e um ambiente competitivo saudável. Então, vejo como uma quebra de paradigma absolutamente importante e que vem contribuindo para a criação de
de cada vez mais inovação e tecnologia no mercado financeiro do Brasil e do mundo. Maravilha, obrigado, Pedro. Felipe. Olá, boa tarde, Silvia, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Bom, não dá para negar que a gente também tem um momento, né, de um grande vento de cauda, por assim dizer, que foi o grande empossamento de liquidez e o grande investimento dos VCs para growth. Então, a gente tem um momento onde você tem muita gente investindo na construção, na criação das fintechs, das startups, muita gente querendo se aproveitar, entrar no modelo do embedded finance. E, com isso, esse momento surge junto com todo o processo de digitalização bancária. Nada disso seria possível, essa aceleração que tivemos nos últimos anos seria totalmente impossível sem que as aplicações, sem a tecnologia tivesse acompanhado e a gente tivesse basicamente todas as aplicações hoje em dia API first, cloud first, tudo nascendo, essa conjunção de fatores fez com que todo esse potencial, como bem falou o Pedro, ele tenha sido explorado, tenha sido alavancado nos últimos anos. Acho que é bem por aí. Muito bom, Marcelo. Boa tarde a todos. Obrigado por me receberem. Estou muito feliz de estar aqui com gigantes do mercado, amigos de longa data, amigos novos. E respondendo a pergunta, é bom vir em terceiro, né? Porque eu posso juntar as respostas. Eu acho que a primeira coisa é o Brasil é um país de vanguarda em pagamentos e a gente está na frente desde os anos 60, provavelmente. Com o crediário Casas Bahia, e a gente está fazendo Banking as a Service com outros nomes. O cartão co-branded lá atrás já era muito disso. E então a gente está hoje com um nome em inglês, um nome mais bonito, um nome mais marketeado, inclusive para os VCs, mas que é uma consolidação do que a nossa geração precisa. Então, a gente fala muito que toda geração de cada sociedade tem o tal do Zeitgeist, né, que é o sentimento que você tem. A gente tem o Zeitgeist das empresas de cada geração, e a da nossa geração tem uma necessidade de um go-to-market mais acelerado, de uma conexão com tecnologia, de focar no seu negócio e ter alguém para mexer no bit byte que está por trás disso. Então, essa necessidade, essa consolidação é o que transformou o mercado de Banking as a Service no que ele é hoje. Acho que tem mais um efeito também dos nichos, né, que se consolidaram, e empresas tanto de Banking as a Service, mas também aquelas que estão na ponta servindo, precisando de acesso a serviços financeiros, que é a própria tese do Embedded Finance, que é os serviços financeiros se pulverizando, não estando concentrados. Isso atende toda uma agenda de bancarização e, de novo, sendo o país de vanguarda que a gente com o Banco Central que a gente tem, que já vai nos contar mais, que é muito pró-inovação e pró-competição, era mais do que natural esse mercado se consolidar, e acho que é isso que atende e porque cresceu tanto, e a gente está nesse momento tão legal para o mercado. Maravilha. Carlos? Todo mundo já falou um monte de coisa, vai sobrar pouco para mim, então eu vou olhar para frente, depois o Guilherme falar do regulador. Então, na verdade, eu sempre olhei o Banking as a Service, eu nunca gostei de nomenclaturas em inglês para a gente falar mercado, eu sempre gostei de nomenclaturas em português, então eu sempre olhei esse negócio como banco da montadora. Ele existe uma estrutura de produtos e serviços bancários para fomentar uma unidade de negócios de alguma atividade, segmento, grupo econômico, né? Onde você vai encaixar dentro do ecossistema onde existe esse grupo econômico produtos e serviços. Então você está trazendo a eficiência e a redução de custos para o mercado financeiro, né? Então, para mim, o Banking as a Service é isso, é você levar o banco para ele distribuir os produtos dele dentro de camadas diferentes do que a agência, o aplicativo e as parcerias. Ele vai direto a um grupo que dali ele vai distribuir os seus produtos, né? Então a visão é inversa do que existe hoje, do que o banco constrói, que é da porta para dentro, quer dizer, ele constrói para sair para vender. E o Banking as a Service é o seguinte, ele cria uma estrutura para que o outro venda e ele simplesmente gerencie e organize esse processo, e ele utilize todas as informações, a coleta de dados e possibilidades e clusters de clientes para que ele possa organizar melhor os produtos e as jornadas que ele vai construir. Então, eu usei na minha palestra agora há pouco que o banco deixa de ser o artista principal
para ser o palco onde outros artistas vão desfilar a partir de agora. Perfeito, uma boa analogia essa. Guilherme, sobrou para você aqui, mas como você vai engatar na segunda pergunta, então... Primeiramente, boa tarde a todos, né, que estão acompanhando a gente. Cumprimento meus colegas aqui de painel. Um prazer estar aqui, agradeço o convite da Febraban. E aí, por último, né, falando, eu só preciso complementar, né, então, essa questão, acho que eu trago uma visão regulatória, né, sobre o BaaS. A gente tem, né, essa questão de parceria, né, dentro do banco, né, em que a gente tem empresas não financeiras, né, podendo prestar esses serviços por meio de uma parceria com bancos ou outras instituições financeiras, instituições de pagamento, outras autorizadas, né? Então é aí que vem o banco como serviço mesmo. E a gente tem aí uma questão modular, né? Então de serviços complementares e granulares que podem ser prestados sem precisar, né, do ponto de vista regulatório, de uma licença, né, de banco ou de uma licença, uma autorização do Banco Central para você prestar, né, esse tipo de serviço, né, porque você tem uma parceria com uma instituição que está por trás, né, do negócio. Então a gente tem uma transformação, e aí trazendo até uma questão muito similar que não é nova, né, o BaaS, a gente até no ponto de vista de proposta regulatória, né, tem essa sigla, até porque a gente não quis fechar, né, um Banking as a Service como termo, né, por causa muito fechado em banco, mas a gente tem tanto um modelo similar de correspondente, e aí desde a década de 60 e 70, como foi falado, que a gente tem empresas não financeiras também fazendo parcerias para de alguma forma chegar ao cliente final, né? E a gente vê uma transformação nesse mercado que acho que desde quando foi aberto o mercado de pagamentos, né, pela Lei 12.865, e também depois na parte de crédito, né, com as fintechs de crédito, a gente tem vários novos players aí no mercado, novas instituições surgindo, e muitas delas crescendo e também usando o BaaS como um diferencial e sendo um modelo de negócio. Então a gente vê aqui mesmo na Febraban Tech diversos nomes que estão transformando também o mercado. Então e também bancos tradicionais já também entrando. Falhou, acho que é agora. Pronto. É isso. Maravilha. Não cortaram você, tá? O sistema falhou. É igual o Oscar, né? Acho que acabou meu tempo. Acabou seu tempo, é ótimo. Tá, mas eu vou te dar mais tempo. Eu queria, feito esse balanço, acho que vocês trouxeram coisas importantes, que desde desse desejo da expansão dos negócios até uma evolução natural de toda a digitalização, né, que o sistema financeiro avança, e essa compatibilidade entre essas pecinhas. Eu queria entrar agora na questão do marco regulatório, né? Entrando em 2025, a gente está olhando para o marco regulatório que está batendo aí na porta. Então, eu queria ouvir a avaliação de vocês sobre os impactos, e eu queria começar com o Guilherme, pedindo o Guilherme que ceder para a gente aí um status desse processo, né? Como estamos no roadmap e o que podemos esperar. Ótimo, Silvia. O Banco Central colocou uma consulta pública, né, que durou de final de outubro do ano passado até final de fevereiro desse ano, a proposta de regulamentação do Banking as a Service, né, do BaaS. Por que o Banco Central, primeiro, né, entrou com isso? Né? Então, o principal foi para a gente, né, além de estimular esse mercado, que a gente vê como positivo, de trazer transformações inovadoras, competição, né, novos serviços e produtos para o consumidor final, algo que o Banco Central já tem nessa agenda, né, de estimular o mercado, mas a gente vê também como alguns riscos que devem ser mitigados, né, entre eles, questão de transparência. Então tem uma questão de alguns aspectos de transparência devem ser aprimorados, né, então dando um exemplo, às vezes o consumidor ele não sabe que ele está abrindo uma conta numa instituição de pagamento, numa instituição financeira, porque ele vê o parceiro ali na ponta, e quanto mais transparência é melhor também para o mercado. Então, alguns aspectos de transparência, também de prevenção a fraudes, de PLD, alguns outros riscos também operacionais. Então, o que a gente busca é criar um padrão mínimo
né, de governança e de controles e procedimentos para que seja, olha, esse aqui é um padrão que todo mundo precisa seguir, né? Então essa foi uma motivação do Banco Central entrar regulando, né? Então é para corrigir essas falhas. Então qual que é o status, né, de regulação? A gente recebeu mais de 100 sugestões da sociedade. É um tema muito complexo em que as equipes envolvem diversos departamentos do Banco Central, estão analisando as contribuições e a gente tem alguns aspectos ainda em discussão para poder depois sair com uma regulamentação final aprimorada, né? Então a gente tem alguns temas que seriam chaves, assim, que eu diria, tanto a questão de transparência, como eu comentei, né? Qual que vai ser o melhor jeito que a norma pode chegar para que essa questão de transparência possa resolver. A gente tem um papel da liquidação financeira, ou seja, como o parceiro, a empresa não autorizada, não financeira, se ela pode ou não pode tocar no dinheiro, ou se puder, como é que ela vai fazer isso. Então é uma questão da liquidação financeira. E questão de exclusividade, de permitir vários contratos, vários parceiros, como é que a gente pode flexibilizar. Então, acho que é achar um meio termo, né? E a gente tem esse ambiente é complexo, então eu diria que a gente está aprimorando, esse é o intuito de chegar com uma regulamentação que continue estimulando esse mercado, mas trazendo um piso mínimo de segurança e controle, né? Essa é a situação que a gente está em termos regulatórios, né? Você consegue sinalizar time frame dessas coisas todas? Essa é uma boa questão. A gente, com esse assunto, não quer correr, né? Porque a gente quer achar também num ponto de equilíbrio ótimo, né? Que é diria, né, parafraseando um outro painel, é um design social, o papel da regulação, né? Achar esse equilíbrio. Então, a gente trabalha aí com um cronograma aí, talvez até o final do ano a gente consiga sair com uma regulamentação. Eu acho que a consulta pública cumpriu o seu papel, né? Então, não foi só elogios que a gente recebeu, então também foi bom de ter ouvido, mas também de que as instituições, os players, trouxeram sugestões e considerações construtivas para que o regulador possa aprimorar e chegar numa regulamentação, né, ideal. Então, a consulta pública, digamos assim, cumpriu o seu papel, né? Então, esse foi até por isso que a gente, além de trazer uma proposta de norma, a gente fez muitos questionamentos para o mercado, né? Qual linha que o regulador deve adotar, isso ou aquilo. Então, esse foi o papel da consulta pública, né? Legal. Tá. Eu vou pedir Pedro e Felipe. Vou fazer por duplas aqui, porque tem dupla de banco, dupla de fintechs. Eu queria ouvir de vocês dois. Como é que a regulamentação pode impactar as estratégias de base de cada uma das instituições? Aí, vocês têm pontos de preocupação, pontos de entusiasmo? E que tipo de desafios tecnológicos a gente pode enxergar ali? Quer começar, Pedro? Posso começar? Acho que primeiro é importante esclarecer, né, que a consulta está aberta, então, obviamente, a gente está trabalhando aqui com hipóteses e entendimentos a partir do que veio. A consulta está aberta não, né? A regulamentação ainda não foi finalizada, a consulta sim foi fechada. Então, obviamente, isso tudo pode mudar na medida em que as normas fiquem claras e definidas. O outro ponto é que a gente, né, o Itaú Unibanco achou de maneira... Acho muito importante a regulamentação e então a atuação do Banco Central pensando no modelo de normas específico para o Banking as a Service é crucial para a operação e para o bom funcionamento do nosso mercado. Então, muito bem-vindo aqui a atuação do Banco Central. E a gente, assim como provavelmente todos aqui nesse painel, passou uma série de entendimentos e opiniões a partir do que foi explicitado ali nas consultas. No nosso caso aqui, do Itaú via Febraban e Abex em particular. Então, acho que não vou surpreender aqui o Guilherme com nada, com nenhum ponto que já não foi falado aqui nas N conversas. Então, acho que é bem-vindo, é produtivo, é importante para o BAS. Acho que tem um claro desejo de elevar, do ponto de vista de segurança e gestão de risco, uma barra mínima. Isso, para a gente, é muito importante, eleva a consistência e os padrões de segurança
de um mercado que vai criando cada vez mais elos e, com isso, a dificuldade da gestão de risco, a dificuldade, né, da manutenção da solidez do sistema fica maior, é natural, quanto mais nós a gente tem no sistema. Então, esse ponto é um ponto que a gente está vendo altamente com bons olhos e, enfim, incentiva e foi extremamente... né, concordamos aqui na parte da consulta. Dos elementos que ainda não estão claros e com certeza ficarão, acho que a gente entende que pode ser preocupante caso exista ou fique numa zona cinzenta entre a oferta de um banco na sua atuação principal, oferecendo produtos e serviços financeiros através dos nossos canais proprietários, versus a atuação como um provedor de tecnologia financeira e regulatória, que a gente entende que são atuações bastante diferentes dentro de um modelo de distribuição direta ou via correspondente, por exemplo, como foi comentado com o Guilherme, do que o modelo de base. Entendemos diferenças e acho que deixar bastante claro, assim como o Guilherme comentou, o ponto da transparência, a diferença de cada modelo de atuação e os papéis e responsabilidades dentro de cada um deles vai ser muito importante e que, caso não seja, acho que vai acabar desincentivando, de fato, a atuação de base de algumas instituições de maneira parcial ou completa. Pedro, eu acho que eu concordo com boa parte do que você falou, se não com tudo que você falou. Eu acho que o mercado, em linhas gerais, recebeu muito bem essa regulação. Ela meio que tinha uma ansiedade por essa regulação, porque a intenção dela é muito clara, né? Que é trazer regras mais rígidas ou para que você evite entrantes que não sejam exatamente sérios, por assim dizer. É muito, muito claro qual foi a intenção desse edital e, obviamente, ele indo à frente com todos os ajustes que estão sendo feitos e serão feitos, eu acho que ele tem tudo para ser super positivo. E o nosso maior desafio frente a essa regulação, eu acredito também que será a nossa maior oportunidade, que é trazer mais o padrão ouro que a gente tem para as nossas custódias, o padrão ouro que a gente tem para os nossos desenvolvimentos, para esse mercado, não vou dizer desarbitrado, mas ainda não regulado, de Bank as a Service. A gente pratica isso no BTG Pactual, certamente vocês praticam isso no Itaú Unibanco também, que é manter para esse serviço B2B o mesmo padrão que a gente tem de custódia, de desenvolvimento de software, de prevenção à lavagem de dinheiro, de prevenção à fraude para os nossos clientes B2C. Perfeito. Marcelo e Carlos, do lado de vocês, como é que vocês enxergam o impacto que a regulamentação que está em discussão pode gerar sobre a inovação, competitividade e o modelo de negócio das empresas não bancárias no segmento básico? Bom, a primeira coisa, são empresas, independentes de elas serem bancárias ou instituições financeiras não bancárias ou IPs, a regulação ela é obrigatória. Tá? A partir do momento que a instituição ela começa a operar da porta dela para fora e ela não tem a visibilidade clara disso, a única forma de você criar um mecanismo de proteção para o mercado financeiro é regular as atividades e exigir que as instituições financeiras atendam de forma clara, de forma transparente o consumidor, o usuário final, e que elas sigam as regras de compliance e KYC exigidas para o mercado. Isso não tem acontecido. Mas foi um movimento para frente. A tecnologia sempre vem antes, né, das regras, né, porque você não vai criar uma regra em cima de algo que não existe. Né? Eu estou nesse mercado há 10 anos fazendo isso, quase 10 anos fazendo isso. E muitas das coisas que não existiam dentro do ambiente de tecnologia hoje passam por dentro e eram atividades atípicas que aconteciam fora do ambiente e hoje estão dentro desse ambiente. Além disso, a tecnologia ela vem para simplesmente auxiliar modelos de negócio. Né? Então, os modelos têm que permanecer, você tem que manter os mesmos modelos de negócio. E você precisa ter eficiência e redução de custo. Esse é o objetivo da operação do Banking as a Service. Esse é o objetivo de você embarcar tecnologia dentro de produtos e serviços bancários, tá? E não criar mecanismos de facilitação de procedimentos não controlados. E hoje em dia isso tem sido feito.
Tá? Muito porque as próprias instituições não possuem ferramentas adequadas, não porque elas não têm, porque o mercado não tem. Né? Hoje a gente pega algumas ferramentas de monitoramento, inclusive aqui no evento tem vários players oferecendo e apresentando, mas você precisa criar a sua orquestração interna e talvez a sua solução para se proteger daquele segmento, daquele ambiente, daquele ecossistema que você está trabalhando. E essa é a parte mais difícil até para você regular, que talvez seja a grande dificuldade do Banco Central, é o seguinte, perfeito, mas esse faz isso, aquele faz aquilo, aquele outro faz aquilo, como é que eu faço para encaixar todo mundo no mesmo pacote e criar uma regra que eu proteja o mercado? Eu sei porque eu participei do material que foi enviado para o Banco Central e a gente tinha muita discussão, porque eu tinha de um lado quem oferecia crédito, do outro lado, quem oferecia contas de pagamento. Uns que trabalhavam só com pessoa jurídica, outros que trabalhavam somente com pessoa física. E aí você hoje tem inovação em todos os segmentos econômicos, todas as atividades econômicas, que no final acabam convergindo, porque no Brasil foi conceituado desde sempre que o banqueiro é milionário, né? Então, que é uma linguagem muito antiga. Na verdade, o banqueiro mesmo é quem tem dinheiro, não quem tem a licença bancária. De repente, quem tem a licença bancária não tem a capacidade financeira para se proteger daquilo que ele está entrando. Né? Porque o mercado converge muito para isso. Hoje você não carrega mais dinheiro, você carrega uma wallet. Então, aquele dinheiro que você conseguia controlar, porque era um papel que só entrava na boca do caixa, ele passou a entrar de forma digital. Ele passou a entrar em qualquer lugar e de qualquer forma. Né? Então, a minha visão é a regulação vem em boa hora. Quando entrar, ela já vai estar atrasada, porque 6 meses, 1 ano depois, já vai ter novidade. Então, vai ser algo que vai ter que ser atualizado claramente. Papel do correspondente de BAS, papel do correspondente bancário que já existe. Então, existe uma similaridade de algumas atividades, algumas vão convergir, outras não, porque vão ter que ser segregadas. Mas eu vejo com ótimos olhos. Eu acho que o mercado, a agenda BC+, foi excepcional para o mercado, para todo mundo ir para frente. Tá? Mas agora é aquela hora, juntou um monte de coisa, agora vamos regrar e vamos ver o que acontece daqui para frente. E daqui a alguns anos vamos sentar de novo e vamos regrar de novo, se o mercado não estiver preparado para continuar. Boa. Vou eu. Bom, acho que aqui o primeiro ponto é a regulação veio em ótimo momento, é uma ótima notícia, né? Por alguns motivos. O Banco Central ele busca regular o mercado, o Guilherme pode me corrigir, quando você começa a ter um risco sistêmico relevante. E você só tem um risco sistêmico na cadeia quando você tem um volume relevante. Então, o que aconteceu? O mercado cresceu. Banking as a Service se consolidou e a regulação se fez necessária. Puxa, então por que é uma boa notícia? Porque a gente tem um Banco Central que, historicamente, principalmente desde 2012, 2013, é pró-competição, é pró-inovação e transformou a regulação em ferramenta para isso acontecer. E o Guilherme já deu alguns exemplos aqui. Então, a notícia é ótima e a consulta pública ilustrou isso, porque a discussão foi muito frutífera, muito rica, e eu estou bastante animado para onde a gente vai, porque vai trazer padronização. E padronização é bom exatamente para que aventureiros que não necessariamente estão dispostos a cumprir o básico para a sociedade, para serviços financeiros, para custodiar dinheiro de outro, né, de terceiro, não estão dispostos a fazer. Então é uma ótima notícia. Isso já disse, inclusive, para o Guilherme e diretamente para o Banco Central, a nossa preocupação é natural. É a gente fazer o balanço, como qualquer regulação, que vamos sim ter segurança, compliance, risco, isso tudo é muito importante. A padronização me ajuda o Carlão. São empresas sérias de Banking as a Service que fazem isso desde sempre. Tem um level playing field, desculpa aí o termo em inglês, Carlão, vai me jogar daqui, mas tem uma paridade ali para a gente competir. Enquanto a gente está fazendo tudo certo, a gente espera que os outros também façam. Por outro lado, o mercado tem que ter um balanço de incentivo, como qualquer mercado, né? Em pagamentos especificamente, um mercado de dois lados. Você tem que ter remuneração na cadeia para o reinvestimento acontecer em tecnologia. As coisas não acontecem de graça, senão a gente volta para um tempo onde existem tarifas, onde existem players que não vão ganhar dinheiro autonomamente naquele mercado e vão ter outros mercados, e aí aquilo
não vale investir. Então a gente tem que ter esse balanço para a inovação e para a competição acontecer, que é o incentivo na cadeia, que já existe, tá? E aí a nossa grande preocupação é não capear ele e sim permitir que ele exista assim com a segurança, para a gente poder continuar investindo no mercado, em tecnologia e em crescimento. Então, acho que essa é a posição, mas estou assim, particularmente animado pelos exemplos que o Banco Central deu historicamente. Eu vivi intensamente a abertura de adquirência, é um ótimo exemplo. A gente viu em bancos digitais como aconteceu com o player roxinho, drivando uma grande mudança no mercado que fez, inclusive, players já consolidados a se reinventarem e estarem melhores. Hoje estava falando ali fora que eu sou cliente na pessoa física e hoje não troco pela evolução que houve em BTG, em Itaú e em outros bancos digitais. Então, acho que a gente vai ter agora mais uma onda de inovação e competição. A regulação, ela ajuda isso, não atrapalha. Você vai ter que se explicar depois no final, tá? Com certeza. Muito bom. Tem uma definição que, se não me engano, é de Stanford, que diz que você reconhece a verdadeira disrupção quando ela força o status quo a criar uma nova regulação. Aí você realmente rompeu com o que vinha, com o mainstream anterior. E acho que a gente está diante disso, né? Vocês acabaram de levantar questões importantes. Assim, precisa regular porque cresceu muito, precisa regular porque estabeleceu. E aí, Guilherme, eu lhe pergunto, né? Como é que você consegue equilibrar a necessidade de segurança e prevenção a riscos sistêmicos com o estímulo à inovação e à inclusão financeira no BAS? Esse é o desafio, né? Já desenharam aí que você tem um monte de problemas. Esse é o desafio. Esse desafio, Silvia, é o regulador atuar e achar o ponto de equilíbrio ótimo, né, entre esse trade-off que é aumentar a régua de controle, gerenciamento de risco e segurança, mas ao mesmo tempo não matar o negócio e continuar incentivando, né? A gente ainda não consegue colocar numa IA generativa essa solução, né, seguindo alguns parâmetros em que já vai sair esse resultado para o Banco Central. Qual que é o equilíbrio ótimo? A gente ainda não consegue. Quem sabe no ano que vem, na Febraban Tech 2026, a gente já tenha essa solução na IA, mas aí corre o risco de eu não estar aqui, né, palestrando para falar de regulação, né? Mas respondendo, eu acho que o papel na regulação de BAS, acho que o principal a gente foi para a gente subir um pouco a régua do controle, de ter uma governança de gerenciamento de riscos mínima e padronizada, né? Até estipulando melhor a questão de responsabilidade. Se houver uma falha em tal negócio, em tal atividade, quem deve se responsabilizar? Porque hoje a gente tem uma responsabilidade em contratos privados. Então a gente quer deixar muito claro, olha, a responsabilidade é da instituição regulada pelo Banco Central, que vai assumir diversas responsabilidades, seja de fraude, de conhecer seu cliente, de PLD. Então, colocar isso no papel, né? Então, esse é um fator-chave, né? E eu acho que, na minha visão, ao fazer isso, trazer um gerenciamento padronizado, uma régua mínima, né, de regras, a gente já consegue estimular o mercado. Então, para ele crescer de forma orgânica, segura, né, inovadora, e aqui os players continuem oferecendo, né, para a sociedade, né, para o mercado, de uma forma segura. Então, se a gente conseguir estabelecer essa régua mínima, o caminho de equilíbrio entre inovação, competição, acho que já vai chegar de forma natural, né? Então, acho que esse é a resposta de achar o fator-chave, de a gente vai ter algum impacto regulatório, tá? Mas a gente espera que não seja só um compliance que as instituições vão cumprir, tem um propósito, né, do porquê que o Banco Central está colocando, e eu acho que a questão de competição, inovação, ela vai surgir de forma orgânica, e aí a sociedade vai se beneficiar. O problema é a gente puxar, não abrir mão desse padrão mínimo de segurança e ser afetado lá na frente depois por algum problema sistêmico, né, e a sociedade não confiar mais no modelo do ecossistema de BAS, por algum motivo, e a gente ter que puxar o freio de mão, né, e de repente ter uma medida mais drástica. Não, peraí, agora
não vai funcionar dessa forma. Todo mundo vai ter que ser autorizado, vai ter que estar na supervisão direta do Banco Central, acabou essa história. Então, a gente não quer isso, a gente quer subir um pouco a régua para estimular isso. Então, eu acho que o caminho natural é desafiador, não é fácil, né? Esse é um papel que a gente lida e discute muito, mas aí que tá, a gente não faz isso sozinho. A gente faz isso conversando abertamente com o mercado, ponderando o impacto, avaliando o impacto, o custo. Então, esse é o fator, né, que a gente trabalha. Perfeito. Você ia falar alguma coisa, Pedro? Não. Tá, então eu vou passar, já que você pegou o microfone, eu vou passar uma pergunta para você. A gente está olhando, o cenário está andando, a regulação não está aí. Eu queria avançar um pouquinho nas práticas de hoje, né? E aí, Pedro, qual que é a estratégia do Itaú para se posicionar no ecossistema de base, né? E como é que isso impacta na experiência do cliente? Perfeito. Bom, acho que o Itaú, como obviamente um banco muito atuante em todos os segmentos, né, da sociedade, pessoas físicas e pessoas jurídicas, a gente tem um conjunto de clientes de grande porte que já tem ou terão inevitavelmente uma participação direta dentro do ecossistema financeiro e que tem motivos pelos quais acham que devem e conseguem investir para oferecer uma solução mais completa ou mais parcial de serviços financeiros aos seus clientes, fornecedores, distribuidores, enfim, é uma míriade aqui de elos da cadeia. E a gente entende que essa é uma tendência positiva, como a gente vem falando, que o BaaS permite isso, relativamente inevitável, somos grandes sócios e parceiros dos nossos maiores clientes em diversas empreitadas, desde financiamento, a cash management, a qualquer tipo de atividade aqui no Brasil e internacionalmente. Então, a gente entendeu que dentro das nossas capacidades de gestão de risco, de custódia, de segurança, de desenvolvimento mesmo de tecnologia bancária, que desenvolvemos muito por causa de concorrência também, seria uma boa uma boa alternativa e uma boa solução para os nossos clientes a gente oferecer e aumentar o nível de parceria e relacionamento também no que tange ao fornecimento de tecnologia de base. Então, é uma estratégia focada para os nossos maiores clientes, para aprofundar relacionamento com clientes que a gente já tem, alavancando algumas o que nós entendemos são vantagens competitivas em ter o Itaú Unibanco como seu provedor de tecnologia, muito focado em segurança, em resiliência, em solidez, em gestão de risco, né, de um banco com 100 anos de história. Então, acho que é muito por aí. Como, enfim, estamos no começo dessa jornada, tem muito por seguir, tem muitos desafios à frente. Obviamente, é um jogo diferente que a gente está aprendendo aqui e trabalhando com os nossos clientes. E do ponto de vista de experiência do cliente, acho que o ponto é fazer isso de uma maneira que seja mais simples possível, mais simples possível, uma integração fácil, para que os nossos clientes consigam ver isso como mais um passo adicional dentro do relacionamento já profundo que temos com eles. Assim, a expectativa é que tenha uma boa experiência ao contratar e fazer uso do nosso BaaS. Felipe, entrando na linha do uso de dados, né, e da tecnologia sendo usada para potencializar serviços financeiros personalizados, em que estágio vocês estão? Silvia, eu até comentei ontem num outro painel que o BTG Pactual é data-driven na essência, né? A gente nasce já tendo essa cultura de dados. E eu acho que olhando para BaaS, propriamente dito, esse segmento ele vai surfar, vai se aproveitar muito dessa regulação forte que a gente já tem hoje, principalmente no segmento de fraude, prevenção, lavagem de dinheiro, onde o compartilhamento desses dados eles passam a ser cada vez mais importantes para a proteção sistêmica. Dados comportamentais de clientes, sejam eles das fintechs, sejam eles dos participantes indiretos, tudo isso vai colaborar para um arranjo muito mais seguro. E isso vai passar, obviamente, por análise, compartilhamento e utilização de dados. Mas, óbvio, a construção de produtos
aproveitando do Open Finance, que ainda está engatinhando no Brasil, ainda é uma boa ideia, mas o potencial ainda não está todo nem implementado e nem explorado, ele vai gerar cada vez mais ofertas de produtos cada vez mais especializadas, nichadas, que vão gerar novas ofertas, certamente no BTG Pactual, certamente nos outros players. Marcelo, a Swap está focada no mercado B2B de benefícios, né? Quais são as principais demandas e expectativas dos teus clientes com relação ao base? Legal. Bom, eu acho que a gente foi aprendendo com a empresa como a gente se posicionava, né? E hoje a consolidação é que a gente acredita que a gente é o Banking as a Service do mercado B2B, benefícios incluído, mas não só, despesas corporativas, viagens corporativas, agro, tudo que é o B2B de empresas servindo empresas, também com Creators Economy, autônomos, enfim, empresas que estão nessa seara. E a gente é a infraestrutura que quer ajudar eles a embutir serviços financeiros na sua oferta, muito porque a gente acredita que eles têm o direito de servir. Então, eu sempre pergunto, quando eu vou conversar com um prospect, com um cliente, qual é o direito dele de servir? Por que aquela base, aquele usuário, aquelas pessoas, aquelas empresas gostariam de ter serviços financeiros daquele provedor? Então, eu tenho clientes que têm softwares de gestão de despesas corporativas que estão no dia a dia da empresa. E, basicamente, a empresa pede para ele, qualquer serviço financeiro que você tiver, eu quero que você me ajude. Seja crédito, seja um pagamento, um cartão, um Pix e assim por diante. E cada um tem o seu direito de servir, de onde isso vem. Muitas vezes é um software, às vezes é um relacionamento e isso vai evoluindo. O nosso trabalho como Banking as a Service é dar acesso para ele. E a gente dá um go-to-market muito rápido. Lá atrás eram APIs, né? APIs era uma mudança de paradigma. Há 6 anos atrás, quando a gente começou, 6 anos e meio a empresa. Hoje em dia, em que pese que APIs ainda são uma disponibilidade necessária, a gente vê que o mercado está evoluindo. Então, a gente dá acesso via app, portal white label para segmentos específicos e a gente olha para esses segmentos de forma, de novo, muito específica porque as necessidades são diferentes. Então, o desafio no B2B, eu olho para ele como uma onda que está começando agora. A gente viu muito no B2C, entre aspas, ali na conta PF, muita mudança nos últimos 10 anos, mas o B2B está só começando. E o nosso trabalho está dentro do acesso, está dentro de como eu consigo posicionar, acelerar o go-to-market, ser o player de confiança, de solidez, para permitir que esse meu cliente, esse meu parceiro, continue focado em vender mais, em prestar um serviço de tecnologia, de software muito bom e continuar crescendo aquela base que, cá entre nós, é uma base B2B do Brasil que basicamente movimenta boa parte da economia. Então, a nossa visão é de ser esse provedor, de estar muito focado nesse mercado e de estar movimentando tudo que é necessário para que ele não precise se preocupar necessariamente com essa parte financeira, sabendo que tem um player que está querendo dar tanto infraestrutura de qualidade quanto aplicações que criam diferenciais e aí permitem ele crescer mais rápido. Legal. Carlos, a BMP ela atua em crédito digital. E aí o modelo do BaaS, como é que ele tem se encaixado dentro desse contexto de transformar mercado de crédito e serviços financeiros embarcados? Na verdade, a gente atua em todos os segmentos. A gente só não cuida da área de investimentos. Okay. Ou até cuida da área de investimentos na geração de operações de crédito que a gente vende para o mercado de capitais. Então, no final, a gente acaba participando de todo o ecossistema de custódia, liquidação, controles, gestão, emissões, né? A história da BMP foi muito mais relacionada à minha falta de dinheiro. Então, o Banco Central virou para mim e falou que meu objeto social não era só dar crédito, que eu podia vender serviços também. E eu precisava ganhar dinheiro. E eu comecei a vender o que eu sabia. Eu tinha que vender inteligência, já que dinheiro eu não tinha. Então, eu tinha que vender análise de crédito, eu tinha que vender gestão de cobrança. E aí me falaram que, poxa, por que você não emite uma cédula de crédito bancário? Eu falei, mas dá dinheiro? É cartório, que eu vou parecer um cartório para fazer isso. Não. E eu fui lá e emiti. Hoje eu emito 2 milhões de operações de crédito por mês. Para operações digitais e operações até manuais que existem hoje, porque existem operações que não são padrão. E o que a gente se especializou foi em querer entender jornadas já existentes de compra e venda de produtos e serviços que empresas não bancárias que já faziam, né?
E a gente teve que construir uma infraestrutura que eu não mudasse essa rota. Essa rota ela tinha que funcionar exatamente, e a gente se encontrou com vários absurdos de gente que não está no mercado financeiro, criando mecanismos que de vez em quando a gente até achava que eles estavam mentindo para a gente ou omitindo alguma informação, mas no final era verdade. Então você anda pelo Brasil, você encontra muitas coisas diferentes. E você precisava fazer com que tudo aquilo se enquadrasse dentro de uma regra de compliance e se enquadrasse dentro de um modelo de tecnologia que viabilizasse aquilo dentro. Alguns não conseguiram. Mas a BMP acabou criando mecanismos de alta parametrização para poder se enquadrar em qualquer jornada de empresa. O papel do Banking as a Service, para ele ser eficiente e ele chegar no objetivo dele de redução de custo de uma transação e fazer com que o dinheiro chegue mais rápido, que as instituições financeiras não se preocupem, ou fundos de investimento, instituições financeiras não se preocupem, e de que isso passe a ser um bom negócio e não simplesmente mais um canal, é você não mudar a jornada, é você se encaixar dentro da jornada existente e criar mecanismos de alta parametrização para você manter a estrutura de compliance correta, a capacidade de crédito, de análise de crédito compatível com a expectativa de risco e que você possa, em seguida, controlar carteiras e cessões de crédito, endossos de crédito para estruturas ou bancárias ou de mercado de capitais de forma muito clara, muito transparente. E para carregar tudo isso, em 2020 a gente teve que entrar, porque eu pagava muito caro para o Itaú, para o Bradesco, para fazerem as minhas transações de TED, de boleto. Eu falei, bom, então eu vou entrar no meio de emissão de moeda eletrônica, no meio do banco digital, que é mais famoso para as pessoas entenderem. E a gente começou a transacionar internamente. E aí começou a ter uma ineficiência tão grande no mercado que a gente resolveu vender também o serviço. Porque eu falo que todo mundo lá, desde a Beth do café, tem que vender e tem que se pagar. Né? Não tem essa de departamento do banco que só gera despesa. Todo mundo tem que ter receita, não pode ser só despesa. E aí, a gente começou a encontrar jornadas. E como eu tive muita dificuldade no passado, nos segmentos que eu atuava, para construir as jornadas adequadas, eu conseguia construir jornadas que facilitavam a entrada de produtos e serviços financeiros em diversos tipos de empresa. Até empresas vinculadas a grandes bancos, que na verdade não tinham a tecnologia adequada, ou não, tem a tecnologia e a capacidade. O que não tem é um roadmap curto de entrada. Talvez faça até melhor que a gente, mas não na mesma velocidade, na mesma dinâmica. Né? E dentro do banking, a gente acabou entrando no mercado grande de securitização e, de modo geral, somos a maior custódia hoje de BaaS do mercado e, em termos de crédito, somos a maior operação de crédito do mercado. E tudo isso relacionado a essa visão. Porque todo mundo que recebe, né, as startups, as fintechs, elas têm uma visão de growth. Vamos construir um negócio único que dá para vender para todo mundo. Isso seria ótimo se o mercado fosse maduro e que todo mundo soubesse o que quer. Mas cada cliente tem uma visão diferente, cada cliente tem uma jornada diferente. E se você não estiver atento a isso, você cria produtos que não vendem. Eu tenho 2 varejistas de grande porte, talvez os maiores do Brasil, e os 2 vendem o mesmo produto. Um entendeu o que a gente falou, outro não quis entender o que a gente falou. Um produz 30 milhões de crédito pessoal por mês, o outro 1.800.000. E os 2 têm mais ou menos o mesmo tamanho. E aí não é porque a gente sabe, é porque passou tanta gente lá dentro de casa que eu já ouvi tudo que você possa imaginar. Então, 70% das fintechs que operam crédito bancário e não tinham a licença utilizaram o nosso serviço. E isso fez com que a gente acumulasse um volume de informações para design de jornadas vencedoras. Eu vou dar um exemplo durante a pandemia. Né? A gente criou uma jornada vencedora para oferta de crédito para micro e pequeno empreendedor, estabelecimentos comerciais com garantia de recebíveis de cartões. E a gente criou uma jornada de 3 cliques, 3 páginas. Só, pô, mas cadê teu compliance? Cadê? O compliance estava no back. Todos os meus parceiros, Cielo, Rede, Stone, BTG, encaminharam carteiras de crédito que poderiam ser oferecidos créditos para essas pessoas receberem o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito do governo. E nós tínhamos um escritório de 800 metros na Paulista só.
E a gente colocou mais dinheiro na rua que o Safra, com o Safra Pay, a gente não tinha adquirência, que a Caixa Econômica, que o Bradesco. A gente só ficou atrás do Banco do Brasil. Ficamos em segundo lugar na oferta de crédito. E isso está totalmente relacionado a um desenho de jornada vencedora para que o cliente, para que a instituição financeira tenha o compliance adequado para poder controlar a informação que ela precisa e o cliente tenha a jornada adequada para ele não desviar a atenção dele daquilo que ele quer. E aí foi um produto vencedor. Em 60 dias a gente colocou mais de 500 milhões de reais na rua com tickets de 20 mil reais. Foram mais de 20 mil estabelecimentos comerciais atendidos. Né? Muito bom. Ouvindo vocês falarem, a gente está terminando aqui, temos 8 minutos aqui, dá para vocês fazerem as considerações finais, mas olhando para isso tudo, a gente está olhando para um cenário que, evidentemente, tem um espaço para crescer. Como dizia um chefe meu, qual é o maior quarto da sala? É o room for growth. Ele vivia dizendo isso. Mas é óbvio que tem um Lego, um grande Lego, uma grande teia de conexões que juntam necessidades com capacidade tecnológica e com capacidade de desenhar modelos. Quais são, nas considerações de vocês, que tendências tecnológicas e de mercado vocês enxergam, e aí quem está aqui, que está pensando em fazer negócio, pode se inspirar, vocês enxergam as mais promissoras para o futuro desse modelo no Brasil? Vamos pensar aí num horizonte de 5 anos. Não sei se ninguém consegue prever muita coisa em 5 anos, mas a gente pode tentar. Carlos, você quer começar? Posso tentar ajudar. Por favor. Acho que a primeira iniciativa tecnológica, por ser um mercado imaturo, é você acordar mais cedo e dormir mais tarde. Acho que essa é a primeira inovação, porque você tem muito mais desafios do que uma estrutura já pré-determinada de regras de mercado de oferta. Então, para você fazer isso, existe uma dedicação. Né? E existem instituições que têm essa capacidade, esse roadmap, e que têm interesse em fazer isso. BTG e Itaú são exemplo disso. E tem instituições que não estão preparadas, que talvez consumam de terceiros, ou na hora que o mercado estiver maduro, eu entro. Né? Eu acho o seguinte, AI que se fala bastante, eu não vou entrar nos detalhes de AI, mas o grande segredo dessa operação de BaaS é você entender para quem você quer vender, por que você quer vender e por que ele vai comprar de você e não de outro. São os 3 pontos principais. A tecnologia embarcada, eu falo que a tecnologia é uma empresa de engenharia. Se você não tiver um desenho correto, adequado, uma empresa de decoração e arquitetura com qualidade, ele vai subir a parede do mesmo jeito, só que ela vai subir torta. Então não adianta você ter uma baita tecnologia se você não tem um controle, uma gestão, um desenho de jornada muito bem feito. A tecnologia não vai resolver absolutamente nada. E aí, a evolução tecnológica, o que vem pela frente, e que há 5 anos atrás era uma coisa, há 3 anos atrás era uma coisa, e daqui 3 anos vão ser outra coisa. Hoje a gente usa AI, todo mundo fala AI, eu acho que todos os painéis falaram disso hoje. E se a gente for colocar, não passa de 2 ou 3% de qualquer instituição financeira o uso de AI. E a que usa não necessariamente traz um nível de eficiência que traz mudança no resultado da instituição financeira. E instituição financeira tem que dar lucro. Ela não é uma ONG, né? Ela tem que dar lucro. E para isso, os investimentos são feitos para que se gere mais resultado. Para gerar mais resultado, tem que trazer o bem para o mercado. Porque você só vai conseguir vender o seu produto se você trouxer alguma coisa de positivo para o mercado. Né? Então, acordar mais cedo, dormir mais tarde e ficar sempre atento às novas ferramentas, não soluções, ferramentas importantes no mercado que podem te auxiliar a cortar alguns caminhos. Perfeito. Felipe. Pô, Carlão, eu ia falar que a gente estava quase batendo 1 hora sem falar de AI e você não deixou. Não vou falar de AI, mas eu acredito que com essa distribuição de inovação para os players, porque na prática o BaaS é esse motor que permite a distribuição de ideias, de teses para esses players, a gente vai avançar tecnologicamente muito em hiperpersonalização. Cada vez mais esses novos entrantes, esses
essa turma que tem ideia diferente e que conhece o cliente na ponta e que sabe alguns anseios bem específicos, bem nichados, bem especializados, vão cada vez mais construir sistemas, aplicativos hiperpersonalizados, utilizando as nossas plataformas para tal. Além disso, o Carlão também já falou bastante sobre isso, mas para um banco como a gente, como o BTG Pactual, hoje em dia já existe uma pressão muito grande dos VCs, que obviamente investiram muito em growth no passado recente, mas existe a pressão de resultado. Por essa pressão de resultado, algumas ofertas vão precisar amadurecer. Isso gera para a gente oportunidades, muitas oportunidades de bancarização, de crédito, e gera muita oportunidade também em seguros no futuro próximo, por que não? E a gente tem um balance sheet muito robusto, e isso vai trazer para a gente novos negócios e novas oportunidades, sem dúvida alguma. Bacana. Marcelo. Bom, acho que aqui, lembrar um pouco do que a gente falou até aqui, né? Brasil é um país de vanguarda em sistema financeiro e pagamentos, tecnologia muito à frente de outros lugares, onde a gente é muito bancarizado pelo trabalho que o Banco Central puxou nos últimos anos e muito digitalizado, né? Todo mundo tem um celular na mão, e a gente é muito acima do que a gente vê no resto do mundo. Então, por que eu estou dizendo essas coisas? Porque partindo desse pressuposto, e aí começando a olhar para o B2B também, que é onde eu estou mais focado, eu vejo que a tendência de pagamentos end-to-end é muito importante nesses próximos 5 anos. Não só o pagamento end-to-end, mas uma conciliação extrema, né? Que é o que é muito importante para as empresas e onde você, de fato, gera eficiência. Se isso vai ser feito com AI ou não, aí acho que a gente vai aprender com o tempo. É muito provável pelo alto investimento que está sendo feito, com diversos agentes que a gente pode usar, mas eu acho que a gente tem uma tendência, principalmente no B2B, mas não só, onde essas jornadas integradas, onde a gente vai ver o pagamento end-to-end, principalmente entrando muito em despesas produtivas, né? Então a gente vê hoje muitas despesas operacionais, corporativas, sendo disruptadas, mas as produtivas, que é onde está o grande volume, ainda estão em jornadas um pouco atrás, integradas em sistemas mais antigos, e eu acho que ali a gente vai ver uma tendência muito forte de uma nova onda de redigitalização, porque não é que não está digitalizado, mas talvez em sistemas anteriores, e também uma tendência desse pagamento end-to-end, onde você vai ter uma conciliação basicamente automática para as empresas, gerando uma eficiência extrema. Acho que aqui é o que a gente vai ver nos próximos 5 anos. Óbvio, não sou futurista, futurologia não é necessariamente comigo, mas aqui é um wild guess. Maravilha. Pedro? Bom, difícil ser aditivo aqui com tantos bons pontos de vista e sem entrar na toda a lógica e teórica sobre AI e afins. Mas que talvez um ponto adicional seja um pouco mais para o tom negativo da tendência de incremento e maior tecnologia em fraude, em crimes financeiros, que desafia o nosso sistema. Então, acho que o outro lado disso é que segurança e solidez acho que vão se tornar cada vez mais produto e funções de produto e feature e não compliance, e não coisas que temos que fazer porque está na norma, e muito mais como um atributo de produto que vai ser cada vez mais buscado pelos nossos clientes em todos os segmentos da indústria. Então, acho que esse é um outro ponto super importante que tenho certeza que todos aqui nesse painel estão levando em consideração para o desenvolvimento dos nossos negócios. Maravilha. Guilherme, ficou para você o fechamento. Exato. Bom, eu não vou apontar nenhuma tecnologia ou serviço específico, né, que pode surgir, mas o papel nosso como regulador é permitir que aqui os meus colegas e o mercado possam continuar inovando e trazendo novos serviços, né, para a sociedade e estimulando esse mercado, né, mas com uma segurança, com padrões, né, de qualidade, de controles, né, para que esse ecossistema de base seja confiável e seguro. Então, esse é o papel que a gente tem e espero que a gente saia com uma regulamentação, né, adequada, que estimule, né, o mercado, mesmo que a gente talvez não acerte de primeira, mas a adaptação também da regulação é frequente, né? Cada vez que vão surgindo novas coisas, a gente vai adaptando, flexibilizando. Então, acho que essa é a minha expectativa, né? E continuar
que o BaaS possa trazer, como está transformando também o mercado aí financeiro, né, de uma forma positiva. É isso. Tá ótimo. Bom, eu queria super agradecer vocês, foi ótima a conversa. Muito obrigada aí pela abertura, por tanta coisa que vocês trouxeram. Queria pedir palmas pro pessoal, agradecer a vocês que nos acompanharam. Amanhã tem muito mais painéis, continuem acompanhando, porque os assuntos continuam sendo muito quentes. E até a próxima, pessoal. Obrigado.